Em 2008, as câmeras continuavam ligadas, os cenários de negócio da China permaneciam montados e a engrenagem da televisão brasileira não podia simplesmente parar. Mas Fábio Assunção parou. Para quem acompanhava sua trajetória, a ausência de um rosto tão conhecido provocava uma pergunta desconfortável. O que acontece quando alguém percebe que aquilo que está escapando de suas mãos não é um personagem, um contrato ou a opinião do público, mas a própria vida? Naquele período, Fábio deixou a novela para concentrar suas forças no tratamento de um problema que mais tarde abordaria publicamente, sem tentar transformá-lo em espetáculo. O ator contou que havia sido diagnosticado com dependência química e reconheceu ter vivido fases de uso excessivo, nas quais sua relação com determinadas substâncias assumiu características obsessivas. A crise não cabia mais apenas entre quatro paredes. Ela começava a interferir no trabalho, nas escolhas e na maneira como ele atravessava os próprios dias. E talvez seja justamente aí que essa história mude de direção. Não no momento em que tudo parecia desmoronar, mas naquele em que ele admitiu que precisava interromper a corrida. Fábio já relatou que por volta de 2008, quando percebeu que a situação começava a ultrapassar aquilo que conseguia administrar sozinho, procurou ajuda, inclusive recorrendo aos Alcoólicos Anônimos. Não havia roteiro pronto para aquele processo. Fora da ficção, ninguém podia gritar "corta" e repetir a cena até que tudo saísse perfeito. Existia um tratamento, recaídas possíveis, exposição pública e uma pressão difícil de ignorar para alguém cuja imagem fazia parte da televisão havia tantos anos. A dependência química, porém, não precisava ser narrada como uma história de queda moral. Era uma questão de saúde que exigia cuidado e que teve consequências concretas em sua vida pessoal e profissional. Enquanto espectadores podiam enxergar apenas o ator que desaparecera temporariamente da novela, do outro lado havia um homem tentando compreender até onde aquela crise havia avançado. Continuar trabalhando como se nada estivesse acontecendo, talvez preservasse compromissos por algum tempo. Parar significava reconhecer uma realidade que já não aceitava maquiagem. Foi então que uma das decisões mais importantes daquele período ganhou forma. Em vez de permanecer diante das câmeras enquanto sua vida exigia atenção em outro lugar, Fábio Assunção deixou o trabalho e voltou sua energia para o tratamento. Os refletores continuaram acesos sem ele. E naquele intervalo inesperado, começava uma batalha muito diferente de qualquer papel que já tivesse interpretado. Durante algum tempo, a ideia de controle ainda parecia possível. Fábio Assunção continuava sendo um homem acostumado a horários, gravações, personagens e responsabilidades, e talvez justamente por isso fosse tão difícil reconhecer que havia uma parte de sua vida que já não obedecia à mesma lógica. Em uma entrevista concedida em 2018, ao olhar para aquele período com a distância dos anos, ele falou sobre fases de uso excessivo e sobre ter desenvolvido uma relação obsessiva com substâncias. A palavra mais importante dessa história, porém, não é excesso, é percepção. Porque existe uma diferença enorme entre acreditar que é possível parar quando quiser e perceber que essa certeza começou a desaparecer. Por volta de 2008, segundo o próprio Fábio relatou, alguma coisa nessa percepção mudou. Aquilo que antes podia ser tratado internamente como algo administrável, começou a ultrapassar os limites que ele acreditava controlar. Não era necessário que alguém escrevesse uma manchete para que o problema existisse. Não era preciso transformar cada episódio privado em espetáculo. A questão essencial acontecia dentro dele. Reconhecer que sozinho talvez já não estivesse conseguindo conduzir aquela situação. Foi nesse contexto que Fábio procurou os Alcoólicos Anônimos, o AA. Pode parecer apenas um detalhe dentro de uma trajetória extensa, mas procurar ajuda significava atravessar uma fronteira silenciosa. Até então, havia a possibilidade de pensar, eu resolvo. Depois, surgia uma constatação muito mais difícil. Eu preciso de apoio. E essa mudança de pensamento não apagava o que havia acontecido antes. Tampouco oferecia a garantia de que tudo seria simples dali em diante.
ela apenas abria uma porta. Vieram períodos de tratamento e recuperação, momentos em que cuidar de si precisou ocupar um espaço que durante anos pertencera ao ritmo acelerado da profissão. Para o público, era tentador resumir tudo a uma sequência rápida: crise, tratamento, retorno. Na vida real, essas 3 palavras escondiam um caminho muito menos organizado. Reconstruir-se não funcionava como trocar de personagem quando uma novela terminava. Não existia uma cena definitiva na qual o passado desaparecia e uma nova versão de Fábio surgia pronta diante das câmeras. Havia escolhas feitas um dia de cada vez, limites que precisavam ser reconhecidos e a compreensão de que pedir ajuda não encerrava o processo. Apenas tornava possível começar a enfrentá-lo de outra maneira. Porque sair de uma crise não significa acordar na manhã seguinte e descobrir que, de repente, você se tornou uma pessoa completamente diferente. Os anos seguintes não entregaram a Fábio Assunção uma cena perfeita de recomeço. Não houve uma manhã específica em que ele pudesse abrir os olhos, olhar para trás e declarar que tudo estava resolvido. Talvez seja justamente essa a parte menos espetacular e mais importante de sua trajetória. Durante muito tempo, o público conheceu Fábio através de extremos. De um lado, personagens marcantes, reconhecimento e uma carreira construída diante de milhões de espectadores. Do outro, períodos difíceis que ganharam enorme exposição. Só que reconstruir uma vida raramente acontece nesses extremos. A maior parte do processo cabe em dias que não viram manchete. Está em continuar buscando acompanhamento, compreender os próprios comportamentos, reconhecer situações de risco, reorganizar prioridades, estabelecer uma rotina possível e encontrar maneiras de continuar trabalhando sem fingir que o passado nunca existiu. Se em 2008 a palavra que atravessava aquela fase era controle, anos depois ela começava a assumir outro significado. Antes, controlar podia significar acreditar que seria possível administrar tudo sozinho. Depois da crise, talvez a questão já não fosse dominar cada circunstância, mas saber identificar o próprio limite. Há uma diferença silenciosa entre essas duas atitudes. A primeira tenta impedir que alguma coisa escape. A segunda aceita que existem momentos em que pedir apoio faz parte da própria responsabilidade. Enquanto isso, Fábio continuou atuando. Não é necessário transformar sua filmografia posterior em uma lista para compreender o peso disso. Basta lembrar que o mesmo homem que precisou interromper o trabalho para cuidar de si, conseguiu permanecer ligado à profissão ao longo dos anos seguintes. Cada retorno diante das câmeras carregava uma realidade que nenhum personagem poderia apagar. Sua vida pessoal já havia exigido uma pausa que ele não podia simplesmente editar da memória. E reconstrução também não significa apagar. Significa aprender a viver sabendo o que aconteceu. Alguns dias podem ter sido marcados por grandes decisões, muitos outros provavelmente passaram sem qualquer acontecimento digno de notícia. E talvez fossem justamente esses dias comuns que formassem a parte mais longa do caminho. Um compromisso cumprido, uma rotina mantida, um trabalho terminado, uma conversa necessária, uma escolha repetida quando ninguém estava olhando. Assim, os anos foram deixando 2008 cada vez mais distante no calendário, embora aquela experiência continuasse fazendo parte de sua história. O homem que um dia percebeu que estava perdendo o controle não precisava passar o restante da vida tentando controlar absolutamente tudo. Precisava conhecer melhor seus limites e continuar caminhando dentro deles. Até que o calendário chegou a 2025. E uma nova imagem de Fábio Assunção começou a chamar atenção por razões muito diferentes daquelas que haviam marcado sua crise. Em 2025, Fábio Assunção não precisava dizer "eu venci". Talvez porque, depois de tantos anos, transformar sua trajetória em uma simples história de vitória fosse reduzir justamente aquilo que ela tem de mais humano. Quando o passado de tratamentos e períodos difíceis volta à conversa, não é necessário apresentar o ator como alguém completamente curado, protegido para sempre da possibilidade de enfrentar novamente antigos padrões.
Há um detalhe muito menos cinematográfico que diz mais sobre sua vida atual. Fábio continua mantendo a análise semanal. 1 hora dentro de uma semana inteira. Nenhum tapete vermelho, nenhuma câmera esperando do lado de fora, nenhum personagem para interpretar. Apenas a continuidade de um cuidado que não terminou quando a fase mais turbulenta deixou de ocupar as manchetes. Sua vida se tornou mais estável, mas estabilidade, nesse caso, não significa invulnerabilidade. Ao falar sobre sua relação com a dependência, Fábio também reconheceu que o risco de recaída não pode ser tratado como zero. E talvez seja exatamente essa admissão que impeça sua história de cair no roteiro fácil do antes e depois. O antes não desapareceu. O depois não é uma fotografia congelada de alguém que resolveu tudo. Entre os dois, existem quase 2 décadas de escolhas, acompanhamento, trabalho, mudanças e consciência sobre os próprios limites. Voltar mentalmente a 2008 torna esse contraste ainda mais forte. Naquele momento, havia um ator deixando um ambiente em que sabia exatamente onde ficar, quando entrar em cena e qual texto deveria dizer. Fora do estúdio, porém, sua própria vida começava a escapar da lógica que ele acreditava dominar. Foi necessário interromper o trabalho e procurar tratamento. Agora coloque ao lado daquela imagem o Fábio de 2025. Continua sendo o mesmo homem. Continua exercendo a profissão que atravessou grande parte de sua vida, mas consegue falar publicamente sobre terapia, sobre uma rotina mais estável e também sobre aquilo que não pode prometer. Ele não precisa afirmar que jamais haverá uma recaída. Não precisa fingir que o passado foi apagado para provar que mudou. Depois de quase 20 anos, talvez a transformação mais profunda esteja justamente nisso. O passado permanece no lugar onde aconteceu, mas a maneira de conviver com a consciência dele já não é a mesma. Em 2008, parar significou admitir que alguma coisa havia ultrapassado seu controle. Em 2025, continuar pode significar reconhecer diariamente que certos limites ainda merecem atenção. As câmeras voltaram, os personagens mudaram, os anos passaram. E Fábio Assunção permanece trabalhando, enquanto aquela conversa semanal com a própria história continua encontrando espaço em sua agenda.